O ar úmido de Lisboa, carregado do cheiro a rio e castanhas assadas, parecia adensar-se à porta da alma lusitana. As notas melancólicas de uma guitarra portuguesa flutuavam suavemente, misturando-se com o murmúrio de conversas e o tilintar de copos. Samuel Pereira parou por um instante, a mochila pesando-lhe nos ombros, o estojo da sua guitarra portuguesa seguro na mão direita. A luz dourada que se derramava do interior do bar, ali mesmo no coração de Alfama, parecia um portal para outro mundo, um mundo que ele ansiava pertencer, mas que sempre o olhara com desconfiança. Respirou fundo, sentindo o nó familiar no estômago. O tecido das suas calças de ganga, limpo mas visivelmente gasto, e a t-shirt simples pareciam gritar a sua inadequação naquele ambiente de veludos escuros, madeiras polidas e clientes vestidos com uma elegância discreta, mas cara. O seu cabelo crespo, apanhado num coque apertado, e a sua pele escura contrastavam com a palidez da maioria dos rostos que vislumbrava lá dentro. Mas esta noite, a determinação sobrepunha-se ao receio. Esta era a sua oportunidade. Empurrou a pesada porta de madeira. O som do fado envolveu-o, mais nítido agora, a voz da fadista, um lamento belo e profundo. Os seus olhos varreram o espaço, procurando o Sr. Valério, o gerente que lhe tinha dado por telefone esta nesga de esperança. Viu Tiago, o jovem empregado de bar que conhecera numa visita anterior, a limpar o balcão com um ar cansado, e viu-o a ele. Sentado numa das melhores mesas, com vista privilegiada para o pequeno palco, estava Ricardo Vasconcelos. Samuel não o conhecia pessoalmente, mas a sua cara era presença assídua nas revistas sociais e colunas de negócios. Herdeiro de um império, figura influente e, segundo se dizia, um apaixonado e purista do fado. Ao seu lado, uma mulher loira e elegante, Sofia, parecia um adorno perfeito. Os olhos de Ricardo, frios e azuis, varreram a sala e pousaram em Samuel. Foi apenas um instante, mas Samuel sentiu o peso daquele olhar como uma avaliação, um julgamento rápido e uma condenação imediata. O canto da boca de Ricardo curvou-se num esgar quase imperceptível de desdém. Samuel desviou o olhar, concentrando-se no seu objetivo. Aproximou-se do balcão. — Boa noite, Tiago. O Sr. Valério está? Tiago levantou a cabeça, um sorriso breve iluminando-lhe o rosto. — Samuel, boa noite. O Sr. Valério teve de sair, mas deixou dito que falasses comigo. A audição, sabes como é, ele hoje está com a casa cheia, mas... Antes que Tiago pudesse terminar, uma voz arrastada e cheia de autoridade cortou o ar. — Tiago, o que é isto? Ricardo Vasconcelos estava de pé ao lado do balcão, o seu fato impecável a contrastar ainda mais com a simplicidade de Samuel. O seu olhar não se dirigia a Tiago, mas fixava-se em Samuel, percorrendo de cima a baixo com uma insolência fria. A palavra isto pairou no ar, carregada de desprezo. Samuel sentiu o sangue a subir-lhe ao rosto, mas forçou-se a manter a calma. Endireitou as costas. — Boa noite, o meu nome é Samuel Pereira. Ricardo soltou uma risada curta, sem humor. — Pereira. Claro. E o que faz um Pereira a interromper a noite num sítio como este? Perdeu-se. A porta das traseiras é por ali. Apontou vagamente para o fundo da sala, o relógio de ouro a brilhar no pulso. Sofia, agora de pé ao lado de Ricardo, pousou uma mão hesitante no seu braço. — Ricardo, por favor. Ele ignorou-a. Tiago engoliu em seco. — Senhor Vasconcelos, o Samuel veio para uma... — Uma audição? Ricardo interrompeu, a incredulidade tingida de sarcasmo. Olhou para o estojo da guitarra na mão de Samuel. — Uma audição? Para tocar fado? Com essa guitarra? O desprezo era palpável. — Meu caro, o fado não é para qualquer um. É preciso ter alma, ter história, ter sangue português. Acha que qualquer um pode pegar uma guitarra e tocar a alma desta nação? Cada palavra era uma farpa, afiada pelo preconceito. Samuel sentiu a raiva a borbulhar, uma raiva antiga, alimentada por inúmeros olhares como aquele, por inúmeras portas fechadas. Mas lembrou-se das palavras da sua avó. — A tua dignidade, meu filho, ninguém te pode tirar. Só tu a podes entregar. Respirou fundo outra vez. — Com todo o respeito, senhor, disse a voz firme apesar da tempestade interior. A alma não tem cor, e a história de Portugal também é feita por gente como eu. Eu nasci aqui, sou tão português quanto o senhor. E sim, eu vim para uma audição. O senhor Valério deu-me essa oportunidade. Ricardo ergueu uma sobrancelha. Valério deve ter perdido o juízo, ou então anda a tentar ser inclusivo. Que piada. Virou-se para Tiago. — Ouça bem, Tiago, este estabelecimento tem um nome a zelar. Uma reputação. Os nossos clientes vêm aqui para ouvir fado autêntico, não experiências exóticas.
Trate de resolver isto, ou terei de falar com Valério sobre a qualidade do seu serviço e do seu critério. A ameaça era clara. Tiago olhou para Samuel, o rosto pálido, dividido entre o dever e a consciência. Samuel viu o medo nos seus olhos e sentiu um misto de pena e frustração. Estava sozinho, ou quase. Sentiu um olhar sobre si e viu Sofia, a acompanhante de Ricardo. Ela olhava para ele não com desprezo, mas com uma espécie de curiosidade culpada, um desconforto evidente com a atitude do seu companheiro, mas permaneceu em silêncio. Eu não vou sair, disse Samuel, a voz agora mais baixa, mas mais intensa. Tenho direito a esta audição. O senhor não tem o direito de manegar. Direito? Ricardo riu-se abertamente. Direito? Você fala de direitos neste lugar? O único direito que tem é o de sair pela porta por onde entrou antes que eu perca a paciência. Gente como você. Acha que pode chegar aqui e exigir coisas? Não sabe qual é o seu lugar. O meu lugar, respondeu Samuel, olhando Ricardo diretamente nos olhos, é onde o meu talento me levar. E hoje ele trouxe-me aqui. Se tem tanto medo do que eu posso fazer com esta guitarra, talvez devesse deixar-me tocar. Ou tem receio que a alma que o senhor tanto preza possa afinal falar através das minhas mãos? O desafio pairou no ar. Ricardo ficou lívido. A sua arrogância transformou-se numa fúria fria. Ele deu um passo em frente, o corpo tenso. Por um momento, Samuel pensou que ele iria agredir. Mas naquele instante, a fadista terminou a sua canção e um aplauso educado encheu a sala. O silêncio que se seguiu pareceu amplificar a tensão no balcão. Foi então que Tiago, num rasgo de coragem inesperada, disse: Sr. Vasconcelos, o palco está livre. O Sr. Valério disse que o Samuel podia tocar um tema. É só um tema. Qual é o mal? Ricardo olhou para Tiago como se ele fosse um inseto. Mas antes que pudesse retaliar, uma voz mais velha interveio. Era o próprio Sr. Valério, que tinha acabado de regressar, apercebendo-se da tensão. Ricardo? Algum problema? Valério era um homem experiente, habituado a lidar com egos e temperamentos. Percebeu a situação num relance. Ah, Samuel, que bom que vieste. Peço desculpa pelo atraso. Ricardo, virou-se para o cliente importante com um sorriso diplomático. O Samuel é um jovem muito talentoso. Dei-lhe a minha palavra que o ouviria esta noite. É apenas um momento. Ricardo bufou, contrariado, mas recuou um passo. Seria um escândalo público confrontar diretamente Valério. Lançou um último olhar ameaçador a Samuel. Muito bem. Vamos ver então essa alma. Mas não espere aplausos da minha parte. Voltou para sua mesa, a cara uma máscara de desdém. Valério deu um aceno encorajador a Samuel. Vai, rapaz. Mostra o que vales. Com o coração a bater descontroladamente, mas com uma estranha calma a instalar-se sobre si, Samuel caminhou em direção ao pequeno palco. Sentiu todos os olhares sobre si, curiosos, indiferentes, hostis. Sentou-se no banco, abriu o estojo e retirou a sua guitarra portuguesa. Era um instrumento antigo, herdado do seu avô, a madeira escura marcada pelo tempo e pelo uso. Acariciou-a por um momento, sentindo a sua história, a sua própria história, fundida com a dela. Não olhou para Ricardo. Olhou para a sua guitarra. Fechou os olhos por um segundo, respirou fundo e deixou os dedos encontrarem as cordas. As primeiras notas que saíram foram hesitantes, como se testassem o ar, a acústica, a hostilidade. Mas depois ganharam confiança. Não era um fado tradicional no sentido estrito. Era algo mais. Era a melancolia de Alfama, sim, mas misturada com os ritmos de Angola. Era a saudade de quem partiu, mas também a resiliência de quem chegou. Era a dor do preconceito, mas também a alegria indomável da música. Samuel não cantou. Deixou a guitarra falar por si. Os seus dedos voavam sobre as cordas, ora arrancando lamentos profundos, ora tecendo melodias intrincadas e cheias de esperança. A técnica era irrepreensível, mas era a emoção crua, a verdade que emanava de cada nota, que começou a operar a sua magia. O murmúrio no bar cessou. Os copos pousaram suavemente nas mesas. Os empregados pararam. Todos os olhares convergiram para o jovem negro no palco, que parecia ter se transformado. Já não era o intruso deslocado. Era um artista, um canal para algo maior do que ele, maior do que todos ali. Ele tocava a sua história, a história dos seus pais, a história de tantos outros que, como ele, lutavam por um lugar ao sol naquela Lisboa, simultaneamente acolhedora e cruel. Tocava a dor, mas também a força. Tocava a dúvida, mas também a fé inabalável no seu próprio valor. Na sua mesa, Ricardo Vasconcelos estava petrificado. A sua expressão de desdém tinha dado lugar a um choque incrédulo. Ele, o purista, o guardião da tradição, estava a ouvir algo que desafiava todas as suas certezas.
algo inegavelmente belo, inegavelmente poderoso, e que vinha de um lugar que ele considerava impuro, indigno. A sua boca estava ligeiramente aberta, a sua fúria momentaneamente esquecida, substituída por um desconforto profundo. Sofia olhava para Samuel, os olhos brilhantes de lágrimas não derramadas. O seu desconforto inicial tinha se transformado em admiração aberta. Viu a beleza que Ricardo, cego pelo preconceito, se recusava a ver. Sentiu uma pontada de vergonha pela sua própria passividade. Quando a última nota pairou no ar, vibrando com uma intensidade quase dolorosa, o silêncio que se seguiu foi denso, carregado de eletricidade. Durou 1, 2, 3 segundos. E depois, como uma barragem que se rompe, o aplauso explodiu. Não foi um aplauso educado, foi uma ovação. Vinda de todos os cantos da sala, espontânea, sincera, avassaladora. Samuel abriu os olhos, ofegante, como se regressasse de uma longa viagem. Viu os rostos sorridentes, os olhos admirados. Viu Tiago no balcão a aplaudir com um sorriso rasgado. Viu o Sr. Valério acenar-lhe, os olhos a brilhar. E viu Ricardo Vasconcelos, que não aplaudia. A sua cara tinha voltado a ser uma máscara, mas agora era uma máscara de fúria contida, de humilhação. Levantou-se abruptamente, atirando uma nota para cima da mesa. "Vamos, Sofia", disse a voz ríspida. Agarrou-a pelo braço e caminhou em direção à saída, sem olhar para trás. Mas ao passar pelo palco, Sofia conseguiu soltar-se por um instante e lançou um olhar a Samuel. Um olhar que dizia desculpa e obrigado e continua, tudo ao mesmo tempo. Depois apressou-se a seguir Ricardo para a noite lisboeta. O Sr. Valério aproximou-se do palco enquanto os aplausos diminuíam. Pousou uma mão no ombro de Samuel. "Meu rapaz", disse a voz embargada. "Claro, aqui está o texto que você pediu. Isso foi mais do que fado. Isso foi alma. Alma pura. O lugar é teu. Começas quando quiseres." Samuel sorriu, um sorriso cansado, mas genuíno. "Obrigado, Sr. Valério. Obrigado." Mais tarde, quando o bar começou a esvaziar e Samuel guardava sua guitarra, Tiago aproximou-se. "Foi incrível, Samuel, a sério. Calaste aquele tipo." "Não o calei", respondeu Samuel, olhando pela janela para as luzes de Alfama. "Apenas fiz a minha música falar, mas ele vai continuar a pensar o mesmo." "Talvez", disse Tiago, "mas hoje aqui foste tu quem venceu. E talvez alguns outros tenham aprendido alguma coisa." Samuel acenou. Era uma vitória, sim, mas agridoce. Sabia que a luta não tinha terminado. Sabia que haveria outros Ricardos, outros olhares, outras portas. Mas naquela noite, no coração de Alfama, a sua guitarra tinha cantado a sua verdade, e essa verdade tinha sido ouvida. Sentiu o peso da sua herança, não como um fardo, mas como uma força. Apertou o estojo da guitarra. Amanhã seria outro dia, outra luta. Mas hoje ele tinha encontrado o seu lugar. E a sua música, a sua alma tinha encontrado uma casa. Pelo menos por agora.